substituir as escolas. Pelo contrário, segundo o governo, deve ser uma aliada do ensino no país. O levantamento da Associação Nacional de Educação Domiciliar apontou que 7.500 famílias brasileiras educam os filhos em casa. Pois é, e para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui nos estúdios o advogado especialista em Direito Público e Administrativo, José Maria Carvalho. Bom dia, bem-vindo aqui à Rádio Super. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Thalita. Bom dia. Doutor José Maria, para a gente começar, o governo pretende apresentar essa medida provisória regulamentando o ensino domiciliar no país até o dia 15, portanto, depois de amanhã. Que tipo de avaliação, do ponto de vista do direito público e administrativo, que o senhor pode fazer em relação a isso? Eu penso que essa medida provisória, ela não tem esse sentido de urgência que se pretende dar pela ministra da Família. Aliás, eu acho muito equivocado que uma matéria deste teor tenha se deslocado do Ministério da Educação para um ministério onde que tem técnicos competentes, mas não substituem aqueles servidores do Ministério da Educação que teriam uma visão muito mais prática dessa situação. Essa medida, ela deveria ser discutida primeiro com todo o Brasil para ser levada como projeto de lei, para que o povo tenha a certeza disso. Caberá certamente aos municípios a fiscalização desse ensino domiciliar, e os municípios não têm a mínima condição de ir além da obrigação legal de sustentar todo o ensino, a fazer esta fiscalização dos domicílios. Doutor, o governo fala que essa medida não substitui as escolas. Muito pelo contrário, deveria ser uma aliada. Mas o senhor acha que, se entrar em vigor, muitas famílias vão deixar de mandar as crianças para a escola? Isso pode atrapalhar a educação no país? Se não houver a obrigatoriedade de continuar as crianças sendo obrigadas a frequentar a escola, isso será uma lástima muito grande. Hoje nós temos 12 milhões de analfabetos, 38 milhões de analfabetos funcionais, 17 milhões de famílias assistidas pela Bolsa Família. Nós temos aí 50 milhões de brasileiros incapazes do próprio entendimento e de fornecer qualquer situação de ensino para os seus filhos. 17 milhões de famílias, se tiver um adulto, são 17 milhões de adultos que dependem da boa vontade do governo para a sobrevivência. Então nós temos aí 67 milhões de pessoas adultas incapazes de conseguir substituir o ensino formal no Brasil. Do ponto de vista da Constituição Federal, essa medida que o governo está pretendendo anunciar, você acha que pode ter algum entrave? O Supremo Tribunal Federal decidiu no ano passado de que a Constituição não proíbe e nem permite. Então dependeria de um projeto de lei. E o governo ultrapassa essa situação atropelando um sistema que, a meu ver, deveria de ser aquilo que eu disse antes. Primeiro, uma grande consulta nacional. Esse índice de 7.500 famílias é um índice muito pequeno, num total aí talvez de 40 milhões de crianças de 3 a 14 anos. E do ponto de vista da lei, por exemplo, essas famílias que fazem essa educação em casa, porque a lei exige que as crianças sejam matriculadas, os adolescentes que cumpram, essa vida escolar, matriculada em uma escola da rede municipal, pública, particular, seja ela qual for. Essas famílias, elas estão indo contra a lei? Houve no ano passado uma ação de uma família que queria ter essa possibilidade de não enviar o filho para a escola. O Supremo decidiu que não há lei que autorize essa situação e que eles estariam de forma equivocada nessa atitude de ministrar o ensino domiciliar sem a presença dos alunos, dos filhos nas escolas. E quando a gente fala nessa perspectiva de medida provisória que o governo quer apresentar, o senhor se preocupa também com a qualificação
do ensino que pode ser dado em casa? Afinal, o pai, a mãe, enfim, a família nem sempre tem a qualificação necessária. O senhor destacava números aqui que são realmente interessantes nesse sentido, de qualificação para poder ensinar esse jovem, essa criança, esse adolescente, né, doutor? Se o município, que tem professores concursados, muitos com doutorado, com pós-graduação, o município já tem uma dificuldade enorme de fazer o ensino funcionar, o cidadão em casa, ele está preocupado com a sua sobrevivência. Marido e mulher têm que levantar cedo para trabalhar, chegar tarde em casa, não há como, e não tem como fiscalizar esse ensino domiciliar. Seria também uma forma de desvalorizar ainda mais a profissão do professor hoje? Eu penso que essa situação atende a alguns interesses, talvez religiosos, porque discute muito essa questão de escola sem partido, escola sem ideologia, e em casa talvez seja essa visão da ministra, né? Que, aliás, ontem advogados entraram com uma ação para pedir o afastamento imediato da ministra Damares do cargo. Ontem, eu penso que ela pode ter uma convicção, mas ela teria que ter um estudo mais aprofundado disso. E o senhor fez a crítica justamente de que faltou e que está faltando diálogo com a sociedade em torno disso, e a gente está trazendo esse assunto para discussão aqui do Super N Primeiras Notícias justamente para tentar criar nas pessoas uma consciência coletiva. A gente conversou justamente sobre essa história de ensino domiciliar, uma medida provisória que o governo federal está pretendendo apresentar, com o advogado, especialista em direito público e administrativo, José Maria Carvalho, nos ajudando a entender um pouco melhor o que é que isso significa efetivamente. Gostaria de agradecer a sua entrevista, foi um prazer recebê-lo. Tá, muito obrigado, bom dia, Rodrigo. Obrigado pela entrevista.